Graça e paz, irmãos. Muito bom, um privilégio poder estar aqui e, mais uma vez, compartilhar a palavra, com a amada igreja. Saudade, irmão, saudade de todos, saudade de estar junto. E sim, nós vemos esse momento agora nós estamos aí no isolamento, isolamento social. Então a gente sente saudade das pessoas e eu achei mais do que oportuno, eu também escolhi um texto em que o nosso autor aqui vai estar passando por um momento de isolamento. Eu queria compartilhar com irmãos a carta de Paulo aos Filipenses. E quando Paulo escreve essa carta, Paulo estava isolado, preso, Então assim, eu acho que tem muito a ver com o nosso momento. Eu acho que vai ser uma coisa bacana da gente compartilhar junto. Queria convidar os irmãos a abrir aí, aqueles que puderem, suas Bíblias lá em Filipenses, no capítulo 1. Nós vamos ler aí do versículo 12 até o 26. É importante, irmãos, principalmente nesse momento, que a gente saiba o que é a palavra para nós. A palavra, a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela não só contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. E eu tenho que ter isso como uma certeza, uma convicção no meu coração, porque ela vai fortalecer a minha fé e vai me trazer convicção daquilo que eu penso, daquilo que eu entendo e até me capacitar para enfrentar, e principalmente, não só em todos os processos da minha vida, mas principalmente o momento que nós temos passado agora. Então a Bíblia tem para nós isso, tem esse fundamento, tem aqui os conselhos de Deus, tem aqui a palavra de Deus aqui dentro, contida, específica para cada um de nós. E nós precisamos crer que essa palavra ela é viva, ela é eficaz, apesar do condutor dela, daquele que vai transmitir ela é a palavra de Deus. E ela por si só, sozinha, ela fala conosco, ela entra no mais profundo do nosso ser. Então, sim, a palavra de Deus aqui em Filipenses diz o seguinte, versículo 12 em diante. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, a fazem de boa vontade. Antes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos orar, irmãos. Deus querido e Pai amado, Senhor, nós lemos a Tua palavra e sabemos que ela é a verdade, que ela é a palavra do Senhor. Ela não contém, Pai, mas ela é a Tua palavra.
Por isso, ó Pai, que essa palavra possa falar no nosso coração, Pai, e possa fazer diferença nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor. Amém. Irmãos, é interessante aqui que o texto começa, Paulo dizendo o seguinte: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Irmãos, o contexto dessa carta, Paulo, como eu falei aqui, está num processo de isolamento. Paulo está preso. E Paulo diz o seguinte, que as coisas têm contribuído para o progresso do Evangelho. Na minha vida e na sua vida, o momento que estamos passando tem contribuído para o progresso do Evangelho? Quantas vezes você e eu tivemos a oportunidade de falar com pessoas e de propagar o Evangelho? Dentro da minha casa, na minha família, nas pessoas que eu tenho contato, nas lives que um faz aqui, nas ligações que um faz ali. Nós temos propagado o Evangelho. Nós temos vivido esse Evangelho a ponto das pessoas quererem mais dele. Nós temos conseguido só reclamar e não trazer nenhuma voz de esperança no meio desse caos. Nós somos a voz da esperança. As pessoas esperam em nós algo diferente. No versículo 3 ele vai dizer o seguinte: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, 14, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Meus irmãos, Paulo está dizendo o seguinte: as pessoas que estão junto com ele ali, naquele mesmo processo, naquele mundinho que ele está vivendo ali agora, aquelas pessoas, todas aquelas pessoas conheceram Paulo e viram a diferença que é um homem de Deus de um homem sem Deus. Viram o Espírito Santo de Deus agindo através da vida de Paulo. E Paulo, apesar de estar nessa situação ali no versículo 4 desse mesmo texto, diz que Paulo está alegre, feliz, porque o propósito de Paulo está sendo cumprido através da sua vida. Paulo está falando de Jesus Cristo, vivendo Jesus Cristo, no meio ali daqueles que o prendem, daqueles que o algemam, daqueles que o oprimem. Paulo faz a diferença onde ele está, na situação que ele está e da forma que ele está. Paulo não está esperando a situação, quando acabar essa pandemia eu vou fazer a diferença. Não, eu estou fazendo a diferença onde eu estou. Eu sou Paulo, eu sou um servo de Cristo. Nós somos, irmãos, o povo de Deus que faz a diferença. Nós temos que pregar o Evangelho. E através disso, aqueles irmãos que viram o sofrimento de Paulo e viram a atuação de Paulo dentro da igreja, como Paulo agia, e fortaleceram eles na fé. E o 14 diz que os irmãos começaram a falar com mais ousadia, com mais confiança. Eu vi o que Paulo está fazendo, eu vi o que Paulo está passando. Eu vi o que é o Evangelho na minha vida. O Evangelho é para me lamentar e murmurar e esperar que Deus venha de uma forma sobrenatural e me tire dessa situação. Muito pelo contrário. Deus me colocou nessa situação para me fazer diferença onde eu estou e da forma que eu estou. Irmãos, nós não estamos aqui para esperar a cura miraculosa, nós estamos aqui para trabalhar em meio a essa pandemia e fazer a diferença na vida das pessoas que nos cercam. Nós estamos aqui para cuidar dessas pessoas e não para ser um arauto de autolibertação, dizer, vai passar tudo, eu creio que Deus vai curar. Enquanto Deus não vier a cura, enquanto não vier essa cura, Deus não permitir isso, nós estamos aqui para trabalhar, para fazer diferença, para apoiar, para cuidar das pessoas que precisam. Às vezes a gente fica numa situação, eu vi uma história muito interessante, que às vezes a gente quer muito milagre na nossa vida. A gente quer que as pessoas curem, mas não é para o benefício delas, é para tirar o trabalho da nossa vida. Irmãos, a gente é igual aquela pessoa que a vida inteira passou empurrando um aleijado na cadeira de rodas. Aí a gente fica querendo que o aleijado seja curado. Não é pelo andar não, é para a gente parar de empurrar a cadeira de rodas. Então nessa hora Deus fala para nós, meu irmão, esquece. Ele vai continuar ali, a situação vai continuar. O que nós temos que fazer agora é cuidar dessas pessoas. De que forma eu posso cuidar? Uma palavra. Liga para alguém, fala para alguém. Meu irmão, eu estou aqui com você, Jesus te ama, está tudo certo e vai dar tudo certo.
Porque a verdade vem do cristão é muito simples. Nós sabemos o final dessa história. Nós sabemos o final dessa história. Paulo estava tranquilo no meio dessa situação. Meu negócio aqui é pregar e fazer a diferença. Esse negócio é meu e seu. Esse é o nosso compromisso. No 15 ele diz o seguinte: efetivamente, proclamam a Cristo. Uns proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, 16, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Ora, irmãos, tem pessoas que em meio a qualquer situação, mas em meio à dificuldade, pregam o Evangelho. Seja por inveja, seja por ciúme, seja por motivo for. E Paulo falou, olha, será que eles fazem isso porque eu estou incumbido da defesa do Evangelho? Essas pessoas fazem isso por quê? Por que as pessoas pregam o Evangelho de todo e qualquer tipo? No versículo 17 ele vai dizer assim: aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando-se suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, e sempre me regozijarei. Irmãos, Paulo está dizendo o seguinte: tem gente que prega o Evangelho por inveja, tem gente que prega o Evangelho por ciúme, tem gente que prega o Evangelho só para se aparecer, tem gente que prega o Evangelho para se enriquecer, para aproveitar das pessoas, para ter poder sobre as pessoas. E tem gente que prega por verdade, por amor à causa. Paulo está dizendo o seguinte: o que importa é isso? O que importa é que Cristo está sendo pregado. Paulo está querendo dizer, irmãos, que essa palavra que é viva, que é eficaz, que é a palavra de Cristo, ela tem um objetivo e um propósito. E ela vai cumprir o propósito dela. Quando as pessoas sinceramente ouvem de coração Cristo, Cristo muda a história dessas pessoas, apesar do pregador, apesar daquele que está levando a palavra. O que Paulo está dizendo é o seguinte: importa que Cristo seja pregado, porque Cristo e o Espírito Santo de Deus é que faz a obra, que faz a diferença. Então, às vezes a gente fica com vergonha, fica, mas será que eu vou... Eu e você somos nós os agentes, os arautos de Deus para levar essa mensagem, para levar essa palavra, para fazer diferença. É importante que nós estejamos com o nosso coração, sim, aberto, é importante, sim, que a nossa esperança e expectativa é que Cristo seja glorificado através das nossas vidas. Não que eu seja engrandecido, não que o fulano seja isso. Eu estou pregando, não porque o fulano fez eu vou fazer, não porque o ciclano eu vou fazer. Porque o meu compromisso é com Cristo Jesus. Então eu vou fazer, eu vou pregar, eu vou anunciar, eu vou viver Cristo para as pessoas olhar para a minha vida e falar assim: eu quero ser igual a essa pessoa. Eu quero ter a mesma motivação, a mesma certeza, a mesma fé, que apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que se apresenta, cada dia, irmãos, nós vivemos um momento da incerteza. Essa é a grande verdade. A incerteza do homem, mas nós temos a certeza de Deus, porque o homem a cada dia traz uma novidade diferente. Faz assim, não faz assim, não porque assim, não porque... O homem não sabe nada, o homem precisa aprender a ser dependente de Deus. Nós precisamos ser o povo de Deus. Precisa aprender a depender de Deus em meio a qualquer circunstância. Irmãos, a dificuldade, a dor, a maldade, ela tem que chegar até nós e nós ela para, porque nós somos o amor vivo e evidenciado de Cristo Jesus aqui nessa terra. Nós temos que fazer essa diferença, nós temos que ser a diferença. Em meio a toda essa incerteza, todas essas dificuldades, a tudo isso que tem acontecido. Paulo aqui no meio da cadeia fala: eu estou alegre, porque eu estou conseguindo fazer isso. No versículo 19, Paulo continua dizendo o seguinte: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Uma coisa é certa, meus irmãos. O que o Paulo está dizendo aqui é para nós aqui. A liberdade vai chegar. A dificuldade vai passar. Seja de que forma for. Nós sabemos que Cristo é vitorioso. Quando vai ser? Aonde vai ser? Em que momento vai ser?
Eu não sei. Mas é certo que eu vou ser liberto desse problema que eu estou passando, dessa dificuldade que eu estou vivendo. Isso é certo. Versículo 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Irmãos, quando Paulo fala aqui, ele diz assim, segundo a minha ardente expectativa e esperança, em nada serei envergonhado. Irmãos, uma coisa que é muito interessante, que eu estava ouvindo essa semana estudando e eu ouvi uma palavra que ficou no meu coração, que era o seguinte, a palavra era o seguinte, uma palavra que às vezes até os irmãos já, que a carne não converte, o espírito converte. Irmãos, isso é uma grande verdade, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, eu não serei envergonhado, e o meu corpo será engrandecido, e Cristo será engrandecido através do meu corpo, através da minha vida. Paulo está dizendo o seguinte, meus irmãos, há uma luta diária entre a carne e o espírito. Irmãos, e essa carne, ela milita contra o nosso espírito todo dia, toda hora, todo momento. Por isso nós temos que nos fortalecer, e Paulo está dizendo, eu não vou envergonhar a Cristo. O meu corpo não vai envergonhar a Cristo, porque eu vou ficar firme, eu vou ficar inabalável nessa palavra, na convicção que eu tenho em Cristo Jesus e no Espírito Santo de Deus que me fortalece a cada dia para me enfrentar as dificuldades, para me passar o medo, para me passar o sofrimento, seja de que forma for, eu vou enfrentar. Eu não vou deixar a minha carne vencer o meu espírito, porque a vontade da carne, o desejo da carne, ele é poderoso, irmãos. E essa carne, ela não vai converter, mas o meu Espírito Santo vai. O meu Espírito Santo, ele é de Cristo Jesus. E esse Espírito eu vou fortalecer ele a cada dia para ele militar contra a minha carne, contra esses desejos que a minha carne produz todo dia na minha vida. E Paulo está dizendo, e eu vou ser um vencedor. Eu vou passar por isso. E esse para mim, para você, meu irmão, nós temos que fortalecer o nosso Espírito. A nossa carne, ela quer fazer aquilo que não deve fazer, mas em nome de Jesus nós somos o exemplo desse povo. Nós somos o povo que não desobedece. O povo que não fica aí, eu vou sair sem mais, eu vou... Gente, você pode ter a convicção que você quiser, mas não prejudique seu irmão. Não prejudique as pessoas, oriente, ajude. Irmão, o que você precisa? O que você quer que eu faça para você? Se o seu irmão não tem coragem de fazer nada, você é o cara destemido, mas vai lá e vista a máscara, faça tudo o que precisa fazer para você dar um conforto para as pessoas que estão do seu lado. Não queira ser o herói, eu sou... Não, você é uma pessoa, não, você é você seja o herói, mas seja o herói em Cristo Jesus, fazendo aquilo que Cristo quer que você faça, da forma que Ele quer que eu e você façamos. Sejamos um povo que fala de Cristo, que viva Cristo. Que não estou falando, eu não temo o momento, nem a dificuldade, nem a doença, mas eu respeito todas as pessoas. Eu respeito todas elas e eu sei o que cada um tem passado. Eu quero que essas pessoas olhem para a minha vida e falem, tá ali um servo de Deus que vive, que respeita, que ama e procura fazer tudo para o benefício de todas as pessoas. Eu preciso ser um cristão, meu irmão, em meio a essa pandemia, em meio a essa dificuldade, em meio a esse isolamento. Eu tenho que fazer diferença. As pessoas têm que olhar para a minha vida e ver a diferença, e ver alguém que realmente crê e vive o Evangelho. O versículo 21 ele vai dizer o seguinte, portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse versículo aqui, irmãos, tem muita gente que fica, meu Deus do céu, e agora? Viver é Cristo, morrer é lucro? Mas Paulo continua, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Irmãos, morrer é lucro, viver é Cristo. Às vezes a gente precisa entender uma coisa, tem gente que vive, tem gente que sobrevive. Nós precisamos viver, irmãos. Eu tenho que produzir para Cristo todos os dias. Eu tenho que produzir, eu tenho que ser, no entanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher, porque Paulo está dizendo o seguinte, morrer para mim é lucro, viver é Cristo.
Mas se o meu trabalho, se eu tenho produzido no reino de Cristo, eu tenho uma dúvida, porque eu estou aqui, eu estou trabalhando, eu estou produzindo. Eu estou evangelizando, eu estou fazendo o evangelho chegar a diversas pessoas. As pessoas têm tomado confiança porque têm visto a minha fé, visto o meu trabalho e têm vestido essa camisa, têm se voltado para Cristo, têm se convertido, têm criado coragem de pregar e falar do evangelho. O versículo 23, ele continua dizendo o seguinte: ora, de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, 24, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Estou convencido, 25, disto. Estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso próprio gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Irmãos, Paulo, ele conclui, está dizendo o seguinte: eu estou convencido que é mais importante eu permanecer convosco. Por quê? Para quê? Para que a vossa fé continue firme, para que a vossa fé continue inabalável. E enquanto eu estiver aqui, eu vou trabalhar para Cristo. Eu vou viver Cristo. Eu vou ter uma vida em Cristo e por Cristo. Eu não vou apenas sobreviver como um cristão salvo, está tudo certo, vou para o céu e continuo minha vida. Não, Paulo está dizendo o seguinte: eu continuo trabalhando. Eu sei que o céu é muito melhor do que aqui. Porque tem cristão que ainda tem medo de ir para o céu. Meu irmão, não tenha medo não, pelo amor de Deus. O céu é o melhor lugar onde você podia estar. A sua incerteza, às vezes a nossa maior incerteza é porque a gente não fez o que podia fazer. E sabe que vai chegar lá e Deus vai falar: por que você não fez? Você podia ter feito isso é coisa tão simples. Então, irmãos, não sejamos aqueles que se acomodam, aqueles que se conformam com as coisas que têm acontecido ao nosso redor. Muito pelo contrário. Nós temos que ser o povo que não se acomoda, que não para, que continua trabalhando, que continua lutando, que continua evangelizando, que continua falando do amor de Cristo e principalmente vivendo esse amor a cada dia. O que é mais importante, irmãos, com muita alegria no nosso coração. Irmãos, que nós tenhamos um domingo abençoado. Porque o crente de verdade, ele não é crente de segunda. Ele é um crente de primeira. A gente começa no primeiro dia, logo cedo, louvando, agradecendo, engrandecendo o nome do nosso Deus. Que Deus abençoe o nosso dia, a nossa semana. Em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Deus querido e Pai amado, Pai, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida da minha igreja, do meu povo, dos cristãos, ó Pai, espalhados por essa terra. Que nós possamos mesmo, ó Pai, viver o Teu Evangelho. Viver com amor, com esperança, com alegria e expectativa maior, ó Pai, no Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajude, ó Pai, a enfrentar o que temos passado. Ajude-nos, ó Pai, a viver o Teu Evangelho e a Tua Palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, irmãos. Deus abençoe e que possamos, em breve, estarmos juntos, abraçarmos e confraternizarmos. Em nome de Jesus. Um abraço.